Vestibulando do meu Brasil, tudo tranquilo? Tudo certo? Gente, voltamos então, depois daquela aulinha esperta de ligações químicas que unem os átomos, agora a gente vai falar de uma força que une as moléculas. Qual é essa força, professor? São as interações do tipo intermolecular. Pegou a palavra? Intermolecular, entre as moléculas. Percebeu? Então, dentro de um sistema, com certeza você vai ter uma interação de uma molécula com a outra. Cabe nós sabermos qual é esse tipo de interação e, dependendo se a interação for forte ou fraca, isso influi diretamente numa propriedade física dela chamada de ebulição. Então vem comigo, vamos ver então algumas questões sobre as interações intermoleculares. Vou iniciar com a mais famosa de todas, a ligação de hidrogênio. Cara, existia uma época que se falava ponte de hidrogênio, mas isso está caindo, viu, pessoal? Então, se encontrar no livro ponte de hidrogênio, é a mesma coisa que ligação de hidrogênio. Mas esse termo, como eu disse, está caindo atualmente, ficando apenas ligação de hidrogênio. Como que eu identifico que alguma molécula está realizando então a interação de ligação de hidrogênio? É só você ver se tem um hidrogênio ligado ou ao flúor, ou ao oxigênio, ou ao nitrogênio, o FON, beleza? Se tiver em algum desses caras aqui, ele realiza ligação de hidrogênio, ok? Alguns exemplos, a molécula de amônia, o próprio composto orgânico chamado de etanol, o fluoreto de hidrogênio e por aí vai, entre outros. Qual que é uma coisa importante que eu quero que você note, vestibulando? O que a gente entende por interação intermolecular? Que quanto maior a massa dele, maior teoricamente vai ser a molécula, ok? Se a molécula é muito grande, quer dizer que você tem uma interação muito mais intensa do que uma molécula menor. Consequentemente, a temperatura de ebulição dele aumentaria, já que você tem uma maior interação, correto? Só que olha o comportamento anômalo da água. Você percebe então, a molécula da água, se a gente fosse estudar o hidrogênio combinado com os elementos químicos da família 6A, dos calcogênios, o H2O seria a menor molécula. Teoricamente, ele deveria ter a menor temperatura de ebulição. Só que esquecemos um detalhe, ele realiza ligação de hidrogênio. E essa ligação de hidrogênio é uma interação de muita força, que faz com que a temperatura de ebulição, então, aumente. Seguindo, então, do H2S, H2SE, H2TE e o H2PO. Percebeu? Então, como é importante sabermos que tipo de interação intermolecular está rolando no sistema? Ok? E vamos então falar agora da força de dipolo permanente. Pessoal, pode encontrar uma interação do tipo dipolo-dipolo também em alguns livros, mas o mais importante é saber que essa interação é entre moléculas polares, ok? Moléculas polares. Como isso acontece, pessoal? Dá uma olhadinha. Sabemos que o cloro é muito mais eletronegativo que o hidrogênio, então ele puxa a densidade de carga para si e deixa o hidrogênio positivo. Quando ele encontra uma outra molécula do outro lado, ele percebe então que tem uma carga negativa e uma carga positiva, e nesse momento há uma interação. É nesse momento, então, que surge a força de dipolo permanente. É essa interação entre moléculas polares. Vai anotando no caderninho aí, ok? Então, força de dipolo permanente entre moléculas polares. Já a força de dipolo induzido, você tem uma interação entre moléculas apolares. Moléculas apolares. Professor, mas espera aí, moléculas apolares, elas não têm polo, como que vai atrair uma com a outra? Aí que tá, vestibulando. O que acontece? As ligações que estão aqui covalentemente ligadas aos cloros, elas não estão de uma forma estática.
Em um determinado momento, os elétrons estão mais de um lado do que do outro, gerando um dipolo induzido, que, quando também aproxima uma molécula, força a essa configuração e gera uma carga negativa e uma carga positiva. Nesse momento, acontece a interação de força de dipolo induzido. Cuidado que você pode encontrar ou dipolo induzido ou força de dispersão de London. Não é incomum encontrar esse termo, ok? E as duas são forças de Van der Waals. Beleza? Cuidado para não esquecer desses termos. São tudo absolutamente a mesma coisa. Mas cuidado para discernir um do outro. Então, dipolo permanente, moléculas polares. Dipolos induzidos, moléculas apolares. Você percebeu que isso daqui é meio que uma forçação da situação. Está forçando a situação, o que não é bacana. Por isso que essa daqui é a de menor interação, de menor força, seguindo da força de dipolo e a ligação de hidrogênio. Agora, para finalizar a aula, como isso influencia nas propriedades físicas? Falamos sobre a temperatura de ebulição. Percebam, H2O realiza a ligação de hidrogênio, HCl, força de dipolo, e o F2, força de dipolo induzido, ok? O que acontece? A maior interação intermolecular se encontra no H2O, que realiza a ligação de hidrogênio, como já falamos anteriormente. O que acontece com a temperatura de ebulição? Se uma molécula está fortemente ligada uma com a outra, para você poder separá-las, você precisa de uma alta energia, consequentemente uma alta temperatura de ebulição. Por isso que a temperatura de ebulição é maior aqui e depois aqui e por fim o F2, que é de força de dipolo induzido. E para finalizar, lembra da volatilidade. Sabemos que quanto menor a temperatura de ebulição, mais volátil um composto é. Por isso, dá uma olhadinha, geralmente forças de dipolo induzido, a maioria dos compostos são de o quê? De forma gasosa, porque tem uma interação muito fraca e não consegue se sustentar no estado líquido e no estado sólido. Beleza? Galerinha, por hoje é só, espero vocês para a próxima aulinha. Abraço!